Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230. Hoje temos connosco Pedro Bacelar Vasconcelos, deputado do Partido Socialista. Muito bem-vindo. Muito obrigado, com muito gosto. E o Sr. Deputado é uma pessoa com muita história, já viveu muitos momentos na política, na academia, é um nome conhecido no mundo do direito também, mas vamos por partes, porque há um momento que também marca a sua vida, na altura com o seu espírito académico também em Coimbra. O que é que se passou naqueles tempos e de que forma é que marcaram também o seu percurso? É uma história relativamente curta, portanto, devido ao meu ativismo contestatário estudantil, sou, por deliberação do Senado Universitário, sou suspenso por 2 anos da frequência da Faculdade de Direito, onde estava inscrito. Na sequência dessa deliberação, o que acontece é que o direito a adiamento da incorporação no serviço militar precludiu e logo em março de 73 entro na Escola Prática de Infantaria em Mafra, no curso de oficiais milicianos. Fiz a recruta, tentei no final da recruta ir para uma especialidade que não me colocasse em confronto com os movimentos de libertação. Uma das motivações do meu ativismo estudantil era justamente a denúncia da guerra colonial, portanto estava fora de hipótese assumir uma posição de responsabilidade como oficial na guerra colonial, onde me confrontaria inevitavelmente com a opção de ou deixar morrer os meus soldados e pôr-me eu próprio também em risco, ou atacar os guerrilheiros dos movimentos de libertação, com cuja luta eu também me identificava. Portanto, era uma opção impossível e a minha decisão de desertar ocorreu quando, em vez da artilharia antiaérea, que foi a minha opção manifestada durante a recruta, me colocaram na formação para atirador de infantaria. Portanto, não teria alternativa que não a alternativa trágica que lhe referi. E por isso a minha decisão de ter desertado, que se consumou em 11 ou 12 de setembro de 1973. E depois, o que é que se dá nesse período até chegar à Revolução de Abril? Não foi um período muito longo, ao contrário do que sabíamos e do que esperávamos, felizmente. Portanto, passei de imediato à clandestinidade, estive no exílio em França durante boa parte de 1974 e depois do 25 de Abril regressei a Portugal. E depois de voltar a Portugal também tem essa vontade de retomar os estudos e de aprofundar mais o seu conhecimento pela ciência jurídica? Sim, portanto fui expulso, não é? Quando já me encontrava no 3º ano, sendo, pelas classificações obtidas, um dos melhores alunos do meu curso. E a paixão pelo direito, designadamente pelo direito público, nunca se apagou. Portanto, depois de chegarmos ao fim do processo revolucionário em curso, em que naturalmente também participei, entendi que era a altura de concluir a minha formação académica e regressei à Faculdade de Direito de Coimbra para concluir a licenciatura, onde depois vim a realizar o mestrado em Direito Constitucional, na área de Direito Público, e o doutoramento, que ficou concluído em 1983, também na área do Direito Constitucional. O mestrado, só no final desse período, o atraso atrasou-se, porque um dos professores de mestrado era o professor Mota Pinto, que faleceu, e isso atrasou o mestrado. Concluí o mestrado com um trabalho sobre direito constitucional americano, que era uma área muito desprezada pelos constitucionalistas portugueses desde os anos 20 do século passado. Portanto, fui pioneiro nesse reatar da atenção
relativamente ao papel da experiência histórica americana no desenvolvimento do direito constitucional e, concluído o mestrado com êxito, entrei num processo de doutoramento que ficou concluído apenas em 1996. Era eu, na altura, governador civil em Braga. E como é que foi essa experiência também de governador civil em Braga? Foi extremamente interessante, bastante mais interessante do que se adivinhava, embora bastante mais longa do que se previa. Foi muito interessante porque me permitiu o relacionamento concreto com a realidade da nossa administração pública, incidente que assumiu dimensões internacionais, com uma tentativa de expulsão de uma comunidade de etnia cigana numa freguesia pobre do concelho de Vila Verde, levou a que esse conflito adquirisse uma dimensão inusitada e, naturalmente, como democrata, como constitucionalista, assumi com determinação as minhas responsabilidades, impedi que se consumasse essa pretensão ditada por uma conjuntura pré-eleitoral deploravelmente explorada pelos candidatos às eleições autárquicas em 1996, salvo erro, e infelizmente não pude salvar o destino de muitos dos membros dessa família, que foi efetivamente perseguida e maltratada muito depois do meu exercício como governador civil em Braga. E essa experiência também marca no mesmo sentido que marcou também de uma experiência que teve também ligada como pertencente ao Conselho de Administração do Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia. Sim, nessa altura também fui nomeado pelo governo de António Guterres, sendo o Ministro dos Negócios Estrangeiros Jaime Gama, para o Observatório, em cujo Conselho de Administração, fundador da nova agência ou instituição europeia. Foi uma experiência muito interessante e pelo meio houve uma outra experiência muito interessante também, em cumulação com as responsabilidades do governo civil, que foi uma tentativa de garantir uma transição democrática no Congo, no antigo Zaire, não é? A experiência foi uma experiência rapidamente abortada, isto é, com o apoio da África do Sul, enfim, e de outras potências vizinhas. A sucessão de Mobutu passou para Laurent Kabila, não houve nenhum processo de transição no sentido de assegurar uma pedagogia democrática no território que facilitasse a realização de eleições verdadeiramente justas e livres. Portanto, há um golpe de Estado que se sobrepõe a todo o processo de transição em que a União Europeia e a comunidade internacional, através das Nações Unidas, estavam empenhadas, de maneira que, depois de 2 deslocações e de alguns riscos que corri nessas missões, elaborei um relatório no sentido de que não havia a menor viabilidade para prosseguir com um programa de apoio a um processo de transição pacífica, democrática e, portanto, ia dizer que a recomendar a suspensão da missão. 2 anos mais tarde, a União Europeia, em vez de me agradecer, comunicou-me que lamentavam, mas tinham de concluir esse processo, enfim, com o qual, evidentemente, eu estava à partida responsabilizado e, enfim, e do qual nunca recebi, enfim, qualquer remuneração. Mas, enfim, essa foi uma experiência interessante pelas oportunidades de contacto com a realidade africana e, portanto, foi interessante no meu percurso, ainda que
de duração extremamente limitada, devido à rapidez com que, a partir da morte de Mobutu, a sucessão de acontecimentos teve lugar no Congo. Depois disso, já depois de ter abandonado o governo civil, no final da legislatura, portanto do primeiro governo de António Guterres, tive a honra de integrar o Presidium da primeira Convenção, da Convenção Europeia para a Carta dos Direitos Fundamentais, responsabilidade que assumi enquanto representante do Primeiro-Ministro, na altura António Guterres, e Ministro dos Negócios Estrangeiros Jaime Gama. Fui, portanto, vice-presidente do Presidium, que se assumiu como órgão de redação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Foi uma experiência extraordinariamente interessante, onde conseguimos a proeza de aprovar o documento oficial, a Carta de Direitos aprovada e vigente, uns anos mais tarde, dos Direitos Fundamentais, enfim, num conjunto de circunstâncias favorável a que se conseguisse criar um consenso para fazer uma carta que definitivamente ultrapassasse o preconceito de que os direitos económicos, sociais e culturais, que aliás tem um capítulo à parte na nossa Constituição, que foi extremamente inovadora também na altura em que foi aprovada, em 1976, deixassem de ser colocados num degrau inferior aos direitos clássicos, os direitos, liberdades e garantias de expressão, de reunião, de manifestação, de associação, e, portanto, elaboramos, e esse trabalho ficou concluído ainda no período da presidência portuguesa da União Europeia, uma carta extremamente ousada, generosa, que ultrapassou alguns dos quadros tradicionais em que a garantia dos direitos fundamentais era pensada e vertida num corpo normativo até esse momento. E até depois, mais tarde, com um passo importante de ter um carácter vinculativo, o Tratado de Lisboa. A Carta foi redigida por deliberação nossa, não é? Como um texto normativo e juridicamente vinculante. Esse foi um debate penoso, que contou sobretudo com a oposição da Inglaterra ou do Reino Unido e dos Países Baixos, da Holanda, enfim, e alguns outros apoiantes. Apesar disso, conseguimos ultrapassar a resistência e as objeções que ao longo de todo o trabalho foram consecutivamente suscitados por esse grupo, não é? Apesar disso, conseguimos ultrapassar essas diferenças e chegar ao consenso sobre um texto configurado de forma a poder ter a força vinculativa, jurídica, judicial, que desejávamos, quando, naturalmente, as instituições europeias assim decidissem. O que só veio a ocorrer que depois de Lisboa, não é? A partir de 2009. E com essas várias experiências internacionais, também em Timor, não só fundando uma faculdade de Direito, mas também junto das Nações Unidas, sendo conselheiro, essas diferentes experiências, de que forma é que moldaram a sua forma de olhar o mundo? Eu penso que foi mais a minha forma de mudar o mundo que criaram a oportunidade dessas experiências. De facto, são extremamente enriquecedoras, porque depois da experiência ainda da era estudantil, que me põe em confronto com do ambiente familiar no Porto, com o ambiente estudantil extremamente contestatário em Coimbra, depois com o meio castrense, com o ambiente militar, e depois com as experiências que a clandestinidade e o exílio me proporcionaram. O regresso à vida académica não foi um fechar de porta a toda essa experiência de vida acumulada, na medida justamente em que a circunstância de ter assumido o Governo Civil de Braga, com a capacidade
que consegui, durante esse período de 1995 a 99, de efetivamente exercer uma tarefa que continua sem pai no nosso quadro jurídico-constitucional e jurídico-administrativo, de coordenação dos órgãos desconcentrados da administração pública territorial, regional. Consegui, ao nível do Distrito de Braga, fazê-lo, de manter um diálogo permanente com os órgãos desconcentrados da administração, de ter uma colaboração excelente da parte de todos os responsáveis, com uma ligação fácil aos respectivos ministérios quando se entendia necessário. Portanto, quer do ponto de vista do confronto no terreno com ações de contestação básica dos direitos fundamentais, no caso da comunidade cigana de Vila Verde, quer no lançamento do projeto de apoio à vítima, que foi a primeira medida, o primeiro pacote de medidas administrativas que decisivamente veio, relativamente à violência doméstica, instalar, e foram instalados inicialmente no âmbito da Polícia de Segurança Pública, meios de efetivo combate e apoio às vítimas no que diz respeito à violência doméstica, quer num processo de civilização da PSP, que tive o gosto de acompanhar. Encontrei em 1995 um corpo da Polícia de Segurança Pública extremamente desmotivado, e foi com muita alegria que testemunhei, ao longo dos 4 anos que estive no Governo Civil, num brio e num retomar do sentido de responsabilidade da função, para o que muito contribuiu a responsabilização, quer da GNR, quer da PSP, no âmbito do apoio à vítima, isto é, funções em que a dimensão cívica destas forças de segurança foram motivadas e despertadas, não é? E com os vários órgãos da administração, da segurança social, à agricultura, da agricultura à educação, à cultura, não é? Foi realmente um período muito interessante para mim e penso produtivo também para os cidadãos do Distrito de Braga, entre 95 e 99. E como é que aparece a sua ligação ao Partido Socialista, e neste caso porque é que escolheu o PS como o seu partido? É uma iniciativa que tomo em 1985, na sequência da criação de um partido presidencial, o PRT, e da candidatura com uma reduzida probabilidade de êxito à partida de Mário Soares a Presidente da República. Enfim, sucintamente, a minha filiação no PS fundou-se ou resultou da expectativa de que a minha filiação no PS poderia contribuir para um maior empenhamento na candidatura de Mário Soares. Portanto, foi a grande motivação para aderir ao PS e no PS continuo a militar até hoje. E depois como é que se dá o percurso até chegar aqui à Assembleia da República? Para atalhar estas décadas de diferentes sucessos e desenvolvimentos, em 2014, António Costa ousa desafiar a liderança do PS, ainda que eu tivesse e mantenha muita consideração pelo meu camarada António José Seguro, entendi nessa altura que haver uma alternativa de efetiva oposição àquilo que o governo de Pedro Passos Coelho e àquilo que foi a prática governamental apoiada pela Troika entre 2011 e 2014, levou-me a imediatamente manifestar o meu apoio a António Costa, o que se traduziu na realização de um congresso antecipado,
que foi ganho por António Costa. Na sequência disso, assumi responsabilidades na Direção Nacional do Partido e, nessa qualidade, António Costa convidou-me para integrar a lista de deputados, o que, naquelas circunstâncias, entendi que não poderia recusar. Portanto, sou deputado pela primeira vez em 2015. A forma como António Costa conduziu a sua governação nessa legislatura é consequente relativamente aos compromissos que me levaram a apoiá-lo em 2014, portanto não tinha no final de 2015 razões para abandonar o Parlamento e, portanto, este nível de apoio à orientação política do partido sob a direção de António Costa e daí, para além da primeira legislatura, ter aceito candidatar-me a uma segunda candidatura em cujo pleno exercício me encontro neste momento. Para um constitucionalista e político e também anterior Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, como é que encara uma eventual revisão constitucional, nomeadamente uma reforma do sistema político? Eu sou membro da Comissão Eventual para a Revisão Constitucional, sou porque, sendo constitucionalista, entendi que não poderia recusar integrá-la. Penso que o projeto que está em discussão, que é um projeto da iniciativa do grupo do partido Chega, que não preenche sequer os requisitos mínimos para assumir com a dignidade requerida um processo de revisão. Portanto, espero que em breve esta iniciativa tenha o destino que à partida merece, sem prejuízo de que, embora não pareça de todo no nosso panorama político uma urgência, a oportunidade de reflexão sobre algumas passagens da nossa lei fundamental possa vir a ser no futuro assumida. Seguimos agora para a segunda parte da nossa entrevista e começando desde já pelas nossas escolhas. A primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. Escolha em que sentido? De escolher de qual é que prefere ou se será uma mistura das duas? Não é mistura. Sempre tive muito má relação com a humildade, embora entenda que grande parte das vezes é utilizado num sentido generoso e digno. Mas se me pusessem a alternativa, a ambição seria a opção. Cães ou gatos? Cães ou gatos? Com muita estima por gatos, prefiro os cães. Obama ou Bernie Sanders? Sem dúvida, Bernie Sanders. Direitos humanos ou direitos fundamentais? Direitos fundamentais por razões académicas. Direito constitucional ou direito administrativo? Constitucional. Paulo Portas ou Marcos Mendes, em termos de comentário político? É uma opção impossível, nenhum nem outro. Vinho branco ou tinto? Ambos. Segurança ou liberdade? Liberdade, claro. Sempre liberdade. Como é que gostaria de ser recordado? Como é que gostaria de ser recordado? Como alguém sério, não é? Que fez um esforço ao longo de toda a vida para ser coerente com os princípios e os valores com que se foi formando como ser humano, não é? E que acredita genuinamente na possibilidade de fazermos um mundo melhor. Se pudesse só alterar um artigo da Constituição da República Portuguesa, qual é que seria? Ou seria o que boicotou o processo da regionalização até hoje. A exigência da simultaneidade, que consta de uma linha, e a obrigatoriedade do referendo, quando se trata de uma obrigação, de um compromisso constitucional com uma data que é a data da origem da própria Constituição, 1976. Amália ou variações? Variações, sobretudo. Sagres ou Superboc? Superboc. Pedro Sánchez ou Emmanuel Macron? Pedro Sánchez, claro. Poesia ou prosa?
Gosto muito da poesia. Campo ou cidade? Atualmente mais campo, é mais aberto à reflexão. 230 ou 180? 180 seria suficiente. E para quem já conviveu com diversas personalidades que marcaram a história de Portugal e internacional também, de que forma é que elas a inspiraram e quem é que foram as pessoas com quem conviveu que foram mais marcantes para si? Muitas, diria que todas as pessoas com quem relacionei de alguma forma me marcaram pela positiva, outras nem tanto, não é? Mas para mim a grande figura da democracia portuguesa do século XX, XXI, é o Dr. Mário Soares. E se tivesse a oportunidade para almoçar com uma pessoa com quem nunca tivesse a oportunidade, quem é que escolhia? Com quem nunca tenha tido a oportunidade? Nunca pensei nisso. Pode ser do panorama nacional ou internacional, da política ou de outra área? Teria personagens vivas, não é? Sim. Almoçar com defuntos é capaz de não ser. É mais chato, não é? Não, mas há bocadinho referiu o Bernie Sanders, teria muito gosto em almoçar com ele. E qual é que seria a primeira pergunta que lhe fazia? A primeira pergunta é até onde é que vai as esperanças que ele coloca em Joe Biden? E qual é que seria o prato principal dessa refeição? Ora bom, teria de respeitar os gostos anglo-saxónicos, não é? A minha proposta seria feijoada à transmontana. E qual é aquele livro que o marcou mais ao longo da vida? Vários. Mas gostei muito da obra ficcional do Jorge Luís Borges. Foi a que mais alimentou ao longo de mais tempo a minha imaginação. Jorge Luís Borges. E no mundo da música, tem sim alguma banda ou cantor favorito? Sim, tinha uma banda de culto na minha adolescência que eram os Doors. E no cinema, tem sim algum filme que gosto mais? Sim, gosto imenso do Western Spaghetti e vejo com muito agrado experiências cinematográficas, sobretudo de realizadores europeus e não só, mais recentemente, nos últimos 10 anos. E qual é o país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar? A Grécia. Por alguma razão em específico? Por todas, é a mãe desta civilização, não é? Que partilhamos. E se tivesse oportunidade, qual é o sonho que também se sente que ainda tem na sua vida, que ainda não conseguiu concretizar? É um mundo mais justo e mais livre. E de toda essa vasta experiência, qual é que foi o período da sua vida que se sentiu mais feliz a fazer o que fazia? É o atual. E passamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga numa ou mais palavras o que é que associa a estas palavras. E a primeira que escolhi é civilizações. Civilizações são muitas e têm que se respeitar umas às outras. Casa da Música. Um projeto, uma via sacra. Universidade do Minho. A minha primeira profissão académica. Foscoa. Um sonho que se realizou, a proteção das gravuras, não é? Direito à informação. O problema mais grave do mundo de hoje, provavelmente. António Guterres. Uma pessoa generosa, que cumpriu um papel muito positivo na governação em Portugal. Minorias étnicas. Têm que ser respeitadas. Separação de poderes. É um princípio estrutural essencial das democracias constitucionais. Essencial. Crise da justiça. É uma realidade que eu venho denunciando desde
que o Dr. Mário Soares me convidou para escrever um livro sobre a crise da justiça, portanto, desde 1997. Persiste, o que eu diria é que persiste, e segundo o meu diagnóstico, desde 1997. Globalização. Inevitável. Juventude. Não tem a ver com a idade. Sentimento. Sentimento, solidariedade. Família. Amor. E como é que acha que se resolve a crescente desconfiança que existe entre os cidadãos e os seus representantes? Eu penso que esse é o risco mais grave que os sistemas democráticos, não só em Portugal, nem só na Europa, não só no mundo ocidental, não é? É um fenómeno global que estão hoje a viver, e isso passa por reformas muito ousadas que eu ainda não, infelizmente ainda não estou a testemunhar, não é? Há alterações profundas que ou ocorrem no plano da representação ou definitivamente contribuirão para a substituição dos sistemas democráticos por outros sistemas, e estamos às cegas, provavelmente piores do que este. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia? Numa palavra só, não é? Esperança. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Atravessamos tempos extremamente complicados, não só nós, não é? No essencial, penso que vencida esta fase difícil do confinamento, há que reatar os grandes desígnios reformadores à esquerda. Pedro Bacelar Vasconcelos, muito obrigado pela sua participação. Tive muito gosto, foi um prazer. E obrigado a todos lá em casa, continuem a acompanhar o projeto 230 com as restantes entrevistas a todos os 230 deputados à nação. Muito obrigado a todos.